Bom dia, quinto ano. Nós vamos dar continuidade à nossa aula de ontem de geografia, tá? Então, a professora vai fazer a correção aqui com vocês, para que a gente possa corrigir aqui com bastante atenção, tá? Ontem a nossa aula foi bem rapidinha, porque a professora teve que conversar sobre outros assuntos, né, com vocês, certo? Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês e eu quero que vocês peguem a apostila, então, para iniciarmos a correção, tá? Eu já estou lá longe. Isso. Então, falando sobre a urbanização brasileira, gente, só um minutinho. Vocês tinham que assinalar aqui as informações corretas, certo? Então, as informações corretas sobre a urbanização brasileira são a primeira e a segunda, né? Quando fala que a urbanização se concentrou principalmente no Sudeste, tá? E quando fala que as cidades cresceram muito rápido e não conseguiram absorver, né, toda a população que migrava da área rural para a área urbana, tá? Aqui na número 2, nós falamos de segregação, que é essa separação, né? Aqui, segregação socioespacial. Nós vemos claramente nessa imagem a população melhor, mais bem favorecida, né? E a população menos favorecida, mais pobre, né? E aí vocês tinham que analisar a imagem e responder a essas questões aqui embaixo, a essa questão aqui embaixo, assinalando apenas uma das alternativas, A, B, C ou D. E a D é a correta, tá? A questão, a afirmação número 1, a número 2 e a número 3, todas elas estão corretas, ok? Aqui, sobre o trecho aqui da notícia, vocês tinham que, com um lápis de cor amarelo, destacar no texto a frase que indicava o assunto principal. E a frase que indica o assunto principal já é, logo de cara, a primeira. O problema de mobilidade urbana nas cidades é um dos principais desafios para melhorar a qualidade de vida da população, tá? Até aqui. Então, até aqui vocês podem destacar, tá? Com o lápis de cor amarelo, então, vocês destacaram. Aqui vocês tinham que pintar, daí de qualquer cor, né? As 3 palavras-chave que aparecem aqui sobre a notícia anterior. Então, as 3 palavras são trânsito, congestionamento e transporte público, certo? Aqui nessa pesquisa, vocês tinham que falar o que é mobilidade urbana e dizer se o nosso município apresenta problemas com a mobilidade urbana. Bom, mobilidade urbana, o nome já diz, né? Movimento urbano. Então, como que as pessoas, né, se movimentam pela cidade? Como que as pessoas vão de um lugar para o outro? Nós temos problemas com isso? Temos, como todo município tem, tá? Nós também temos problemas com isso. Muitas soluções, muitas possíveis soluções podem ter surgido aqui, certo? Algumas soluções o nosso município já está apresentando, né? Por exemplo, a tão sonhada ponte ali do lado da União, né? Muitas pessoas do nosso município moram do lado da União e para vir para o centro precisam dar toda essa volta, passar ali pela ponte do Carbone, né? Que é aquela ponte que vai para o Grão-Pará, ou então passar pela ponte de Arame, que hoje não existe mais, né? Mas então, essa ponte que está sendo construída, ela vai sim resolver um grande problema de mobilidade urbana do nosso município. Não é o único problema, né? Temos também problemas em outros pontos da cidade, mas soluções são apresentadas e estamos trabalhando para que o nosso município seja cada vez melhor, né? E vocês
crianças podem apresentar soluções também, como já falamos em sala de aula em outro momento, né? Então, essa atividade aqui é interessante porque vocês podem apresentar soluções, vocês podem discutir com os familiares de vocês, como foi sugerido aqui, né? Agora, nas próximas páginas, nós vamos dar continuidade aos problemas ambientais também causados, né, pelo aumento da população de forma acelerada. Então, essa imagem aqui mostra, pessoal, que as casas aqui praticamente foram construídas dentro do rio, né? O que acontece? As pessoas menos favorecidas, né, pessoas com baixa renda, acabam procurando lugares para a construção de suas casas que são próximos de rios e lagos, né, praticamente na margem, certo? E aí esses terrenos localizados nessas encostas, né, foram ocupados pela população mais carente e estão em áreas sujeitas à inundação e deslizamento, que são dois problemas ambientais que afetam a população. Nos períodos mais chuvosos, então, as pessoas sofrem com as enchentes e as inundações e também os deslizamentos, tá? Só que não é só nessas áreas que acontecem essas enchentes. Nas cidades que são planejadas, que estão asfaltadas, né, com as ruas pavimentadas, isso também acontece. E por quê? Quando tem muita chuva, as áreas pavimentadas não absorvem a água, tá? É fácil fazer um teste. Vocês peguem um balde d'água e joguem numa área aí da casa de vocês, que é uma área com piso, com azulejo. A água vai ficar ali até vocês secarem, né? Um dia ela vai evaporar, mas não é de um dia para o outro que toda essa água evapora, né? A não ser que seja um dia muito quente, né? Mas se vocês jogarem a mesma quantidade de água numa área onde tem terra ou grama, né? Essa água vai ser facilmente absorvida pela terra, principalmente nesses momentos de seca que estamos vivendo, né? Então, as cidades com muita pavimentação também sofrem com a inundação por causa disso. E aí o problema se agrava, né, com a poluição atmosférica, né, com a poluição, as pessoas jogando lixo nas ruas, os bueiros entopem, e aí o problema se agrava ainda mais, tá? Aqui nós temos uma imagem que mostra a situação normal de um rio, tá? Quando tem enchente, que aí a parte mais baixa aqui da cidade fica coberta pela água, e quando tem inundação, até partes mais altas das cidades ficam cobertas pela água, tá? No lugar onde nós moramos, nós já tivemos enchentes, né, por causa das chuvas fortes. Felizmente, não é toda a população que sofre com isso, mas uma boa parte da população sofre sim com as fortes chuvas, tá? O que a população deve fazer para evitar enchentes? Falando da população e não de administração pública, né? A população também é responsável, porque se nós cuidarmos do lixo que a gente produz e dos lugares onde a gente joga esse lixo, a poluição atmosférica diminui e com certeza diminuem também as enchentes, né? Os deslizamentos, pessoal, são problemas gravíssimos em muitos locais. O que acontece? Quando os moradores começam a construir, assim, deliberadamente, né, casas em morros, as árvores que tinham aqui nas encostas são derrubadas para que os moradores construam as casas. As árvores, elas são importantes não só para produzir oxigênio, né, para a gente respirar, não só para isso. Elas ajudam também, elas nos trazem outros benefícios, né? Elas reduzem a poluição do ar, da água, certo? Então, e elas têm um papel muito importante porque a árvore, para sobreviver, ela precisa de água. Então, quando chove, as árvores que estão aqui e têm raízes profundas, elas absorvem a água da chuva que
é absorvida pela terra. Então, a terra absorve a água, as raízes das árvores também absorvem a água, né? Agora, quando não tem árvore, a terra absorve a água, aquilo vai virando uma coisa molenga, e aí tem o deslizamento, né? Porque nós não temos aí aquelas árvores com as raízes, né, bem profundas para segurar. Então, isso é um problema, né? A construção urbana sem um controle nessas áreas que são propícias ao deslizamento, isso é muito perigoso, né? Então, é um grande problema, sim. O solo fica encharcado, as encostas deslizam, arrastando as habitações e provocando muitos prejuízos e perigos, né? Inclusive mortes para os moradores. Outro problema ambiental comum nas cidades é a poluição, que pode ser atmosférica, visual, sonora ou da água. A atmosférica ela é causada pela emissão de gases poluentes e tóxicos produzidos, principalmente pelas indústrias e veículos automotivos. O ar poluído pode causar graves problemas de saúde, como alergias, intoxicações, problemas respiratórios, doenças de pele e até câncer. Outro problema de poluição é a poluição visual, que é caracterizada pela quantidade de placas, né, que anunciam ali propagandas, enfim, outdoors, estabelecimentos comerciais e serviços de pichações e de serviços e também a pichação nos muros. Então, muitas placas, né, de propagandas, outdoors em várias partes, em vários lugares, e aí também as pichações, isso causa uma poluição visual, né? O barulho produzido pelos automóveis, né, pelas buzinas, pelos sinais de fábricas e tudo mais, isso é poluição sonora, tá? E também pode causar problemas de saúde nas pessoas, tá? Dores de cabeça, distúrbios auditivos. A poluição das águas é gerada, então, pelo despejo de dejetos residenciais e industriais nos rios, córregos e mares sem tratamento prévio, tá? Aqui a informação que a professora deu sobre as árvores, né? Então, o lixo é um dos principais problemas sociais e ambientais das cidades brasileiras. Ele pode ser classificado como seco e úmido, tá? Lixo, então, é tudo aquilo que eu não posso utilizar mais. Isso é lixo, certo? Aquilo que eu posso reciclar, aquilo que eu posso transformar, não é considerado lixo, porque eu posso reutilizar. Papelão, papel e jornal limpos, garrafas de PET, plásticos, latinhas, metais e vidros são considerados lixo seco e podem ser reciclados, tá? Então, pessoal, tudo aquilo assim, ó, que eu posso utilizar de novo, mas precisa passar pela reciclagem, então é um lixo reciclável, que pode ser reciclado, né? E aí, se a gente separar tudo isso, a gente consegue usar novamente após a reciclagem, né? Materiais orgânicos, folhas, restos de comida, cascas de frutas e legumes e materiais não recicláveis, como papéis engordurados, copos quebrados, vidros de espelhos, entre outros, aí são considerados lixo úmido, tá? O lixo domiciliar e o lixo comercial são compostos de uma grande quantidade de matéria orgânica, plástico, papel, metal e vidro. O lixo público é formado por resíduos sólidos gerados da natureza pública. Areia, papéis, folhagens, podas de árvores, entre outros. E é permitida sua destinação aos aterros sanitários. Desculpa. Há também o lixo hospitalar, que é proveniente dos serviços hospitalares, ambulatoriais, farmácias, laboratórios, entre outros.
Por possibilitar a disseminação de doenças, esse tipo de resíduo deve ser sempre incinerado, ou seja, queimado em fornos e usinas próprias para isso, tá? Então, o lixo hospitalar, ele não vai para aterros sanitários como o lixo úmido que nós falamos, tá? O lixo hospitalar, ele vai para incineração, ele precisa ser queimado para evitar, né, o contágio de doenças para outras pessoas, tá? Nem sempre os municípios têm locais adequados para a destinação do lixo. Apenas delimitam uma área comumente conhecida como lixão. Para que ele seja depositado, no entanto, a destinação correta da maior parte do lixo é a reciclagem. Por meio dela, os resíduos podem ser reintegrados à cadeia produtiva, gerando novos produtos, né? E o interessante disso é que a reciclagem, além de ajudar o ambiente, também gera novos empregos, né? Ajudando outras famílias. Então, a reciclagem é um processo importante desde a preservação do nosso ambiente, da nossa natureza, e gerando novos empregos para a população, né? No nosso município, nós temos alguns problemas com relação ao lixo, porque falta muito ainda o apoio da população, né? Para poder reciclar esse lixo, para poder separar o lixo. Muita gente não separa, né? E a gente sabe que já houveram campanhas ensinando, dizendo para as pessoas, né, o que é para separar, qual é o dia da coleta, mas as pessoas ainda não se acostumaram com isso, né? Então, esses são os problemas mais graves com relação ao lixo na nossa cidade. E aí, muita gente também coloca o lixo dentro de um caminhão e joga em qualquer lugar. Isso não é legal, né? Nós não temos no nosso município um lixão, um lugar para né, colocar esse lixo que não pode ser reciclado. Nós temos um outro lugar fora da cidade, tá? Que é o aterro sanitário em Pescaria Brava, tá? Próximo ao município de Laguna. É lá que o lixo da nossa cidade é depositado, tá? E algumas partes, né, o que dá para reciclar também é reciclado, certo? Agora, atividade. Então, com suas palavras, no caderno, vocês vão explicar por que é comum acontecer inundações e deslizamentos nas áreas urbanas de alguns municípios brasileiros nos períodos chuvosos. Diante de tudo que a professora falou, e também do texto, né, que tem na apostila, vocês podem responder essa questão no caderno, tá? Vamos ler a tirinha. Agora, respire fundo, primo. Ai, gente, eu tô ficando ceguinha. Eu não estou conseguindo ler ali. Tomara que esse problema não seja meu e sim da tela. Deixa eu ler aqui na apostila, tá? Agora respire fundo, primo. Tum! O que foi que aconteceu com o seu primo da cidade, Chico? Não sei, não. Acho que ele estranhou o ar puro. Nossa, forte isso, né? Foi respirar fundo e desmaiou. A tirinha faz alusão a um problema ambiental urbano. Que problema que é esse? Qual problema vocês acham ali que está sendo, que faz uma alusão a esse assunto, a esse problema, né? Quais são as causas e as consequências desse tipo de poluição? Bom, a poluição atmosférica, né, a poluição do ar, ela causa, inclusive, problemas à nossa saúde, né, o nosso sistema respiratório, tá? Aqui uma outra pesquisa. Pesquise em livros, revistas ou em sites da internet ações que o governo e a população podem adotar para diminuir a poluição do ar. Registre suas descobertas no caderno e responda. Entre as ações pesquisadas,
quais delas são praticadas no município onde você vive. Então, façam uma pesquisa e aí depois escrevam, né, se essas ações são praticadas aqui no nosso município, tá? Isso sobre a poluição do ar. Leia o poema visual e responda as questões. Poema visual, gente, olha só, é a palavra lixo escrita com pequenas palavras lixo, tá? Que palavras compõem o poema? Fácil. Como você interpreta a organização do poema relacionando as duas palavras? E aí, como é que vocês interpretaram isso aqui? Por que que a palavra lixo está escrita com as palavras, não é lixo, é luxo, gente. Luxo está escrevendo a palavra lixo, tá? A professora falou lixo. Então, a gente tem aqui a palavra luxo e todas essas palavras juntinhas estão escrevendo a palavra lixo. Que palavras compõem o poema? A palavra luxo. Como você interpreta a organização do poema relacionando as duas palavras? Bom, aí, pessoal, vai da interpretação de vocês. Por que a palavra luxo forma lixo, tá? Ou a palavra luxo é um lixo, com muito luxo se produz muito lixo, enfim, vai da interpretação de vocês, tá? Você já se questionou sobre o lixo que produz com seus familiares? Que tipo de lixo é gerado durante uma semana? E que destino dão a ele? Bom, infelizmente geramos muito lixo, né, pessoal? A maioria das coisas que a gente compra tem muito papel, muita embalagem, né? E acaba gerando muito lixo. Então, vamos refletir um pouquinho sobre isso aqui, o que a gente pode fazer para diminuir a produção desse lixo. Você já ouviu falar dos 8 R's da sustentabilidade? Com certeza já. Repensar, reduzir, reutilizar, reciclar, recusar, respeitar, responsabilizar-se e repassar. Vocês teriam que formar uma dupla com um colega e pesquisar como essas 8 ações podem contribuir para a relação, né, mais saudável entre o ser humano e a natureza. Depois elaborem cartazes com fotografias, desenhos e informações coletadas. Com o auxílio da professora, vocês iriam expor esses trabalhos na escola, né, para conscientizar a comunidade escolar. Bom, este trabalho, infelizmente, né, nós não vamos conseguir fazer, tá? Infelizmente, a gente não vai conseguir fazer esse trabalho neste momento, mas quando voltarmos, a gente pode sim fazer esse trabalho. Então, esse trabalho aqui, geografia na prática, não vamos conseguir fazer, tá bom? O que estudei? Utilize as informações e as imagens do material de apoio para elaborar em folha de papel craft ou cartolina um esquema sobre urbanização brasileira. Uma folha sulfite é o suficiente, tá? Para iniciar o trabalho, separe tesoura sem ponta, cola, caneta colorida, lápis de cor ou giz de cera. Organize as ideias, né, causa e consequência, e escolha um dos modelos a seguir. Se preferir, crie seu próprio esquema. Então, o que vocês vão fazer, pessoal? Isso aqui é uma coisa que a professora gosta muito de fazer, na verdade. Isso aqui é um mapa conceitual, tá? Vocês vão fazer um mapa sobre o que vocês aprenderam sobre urbanização brasileira. Mas vocês não vão escrever coisas gigantescas, tá? Vocês vão colocar como tópicos, algo que quando vocês lerem, vocês vão lembrar do que foi falado, certo? Então, por exemplo, problemas com a urbanização brasileira, subemprego, mobilidade urbana, né? Moradias, tá? Que são problemas que a urbanização acelerada, né? Esse desenvolvimento acelerado causou, certo? Então, vocês vão fazer aqui
um mapa conceitual, escolham um dos modelos, ou se quiserem fazer o modelo de vocês, tudo bem, numa folha de papel sulfite, e aí colhem no caderno, tá? Para vocês poderem estudar para a nossa nota extra, que provavelmente vai ser também digital, tá? Façam esse mapa conceitual, e aí, gente, as nossas atividades de hoje terminam por aqui, tá? Já terminamos também ali no livro de atividades, certo? Então, as nossas atividades ficam por aqui. Um beijo e até amanhã na nossa aula do Zoom, tá bom? Tchau, tchau!